A economia do Brasil surpreende com alta de 0,9% no segundo trimestre. Polícia Federal faz operação contra fraudes na Codevasf e STF bloqueia bens do ministro das Comunicações. Pelo menos 5 pessoas morrem e várias ficam feridas em explosão em metalúrgica no interior paulista. Conselho Nacional dos Direitos Humanos pede fim da Operação Escudo, que começou há 35 dias por causa da morte de um policial no litoral paulista. ONU alerta que as crianças da África são mais vulneráveis aos efeitos negativos do efeito estufa. Começa no Rio Grande do Sul a maior feira agropecuária da América Latina. Começa a funcionar trem expresso para ligar capital paulista ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. E existe um jeitinho de unir o útil ao agradável ao exercitar o corpo com atividades do dia a dia. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, teve seus bens e contas bancárias bloqueados após uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Juscelino Filho é suspeito de desviar dinheiro público na época em que ainda era deputado em um suposto esquema que envolve sua irmã, Luana Rezende, prefeita da cidade de Vitorino Freire, no Maranhão. A Polícia Federal realizou uma operação contra um suposto esquema de desvio de dinheiro público através da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. As investigações mostraram indícios de que o ministro Juscelino Filho, do União Brasil, destinava dinheiro de emendas para a cidade de Vitorino Freire, no Maranhão, onde sua irmã era prefeita. Segundo dados do portal da Transparência, 13.400.000 reais foram enviados por Juscelino Filho para a cidade por meio do orçamento secreto. Os investigadores juntam peças para saber se parte do dinheiro público teria sido usado para asfaltar uma rodovia que leva à fazenda da família do ministro e da prefeita. A Construservice, a empresa responsável pelo asfaltamento, firmou 3 contratos que juntos somam 15 milhões de reais com a Codevasf para a realização de obras em 12 municípios do Maranhão entre os anos de 2019 a 2021. No final da tarde de hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decretou o bloqueio de 835 mil reais de Juscelino Filho para possibilitar a recuperação de parte dos valores supostamente desviados da Codevasf. Em nota, os advogados do ministro afirmaram que Juscelino Filho trabalha pautado pelo interesse público e atendimento da população. O texto também fala que emendas parlamentares são instrumentos legítimos e democráticos. Após a operação e os indícios de corrupção, Luana Rezende foi afastada da prefeitura de Vitorino Freire. Ela estava em seu segundo mandato à frente da prefeitura da cidade, reduto eleitoral de sua família. O Supremo Tribunal Federal marcou o início do julgamento dos réus das manifestações de 8 de janeiro em Brasília. Os primeiros acusados irão a plenário nos próximos dias 13 e 14, no período da manhã. O STF não informou quantas pessoas estarão nas primeiras sessões extraordinárias. Os parlamentares da oposição que integram a CPMI do 8 de janeiro pediram à Procuradoria-Geral da República a prisão do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias. O pedido de prisão do general Marco Edson Gonçalves Dias, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional de Lula, foi apresentado por deputados e senadores da oposição que integram a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura os atos de 8 de janeiro, logo após o depoimento de G. Dias, como é conhecido o general. Os parlamentares apontam que G. Dias entrou em contradição e mentiu durante o depoimento à CPMI. Este pedido de prisão, no entanto, não prosperou entre a maioria dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Por isso,
Os deputados e senadores da oposição levaram esse pedido à Procuradoria-Geral da República. Em nota, a PGR afirmou que está fazendo uma análise preliminar do pedido e que as informações e provas apresentadas devem balizar os próximos passos. A PGR poderá abrir uma investigação para apurar o caso ou arquivar o pedido caso entenda que não há elementos que justifiquem essa investigação. Gonçalves Dias estava à frente do Gabinete de Segurança Institucional no dia 8 de janeiro, quando os edifícios sede dos três poderes foram invadidos e depredados aqui em Brasília. Ele foi o primeiro ministro de Lula a deixar o cargo assim que imagens do circuito interno do Palácio do Planalto foram divulgadas e mostraram Gonçalves Dias dentro da sede do Executivo sem tomar qualquer providência para conter os invasores. Domingo será dia de novas eleições nos municípios de Brusque, em Santa Catarina, São Simão, em Goiás e Itacaimbó, em Pernambuco. Nas cidades goiana e catarinense serão escolhidos os novos prefeitos e vices cassados por improbidade administrativa. Em Pernambuco, os eleitores vão definir as vagas de 5 vereadores que perderam os mandatos porque fraudaram informações dadas à Justiça Eleitoral. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou a denúncia contra o atual senador Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal, no caso das rachadinhas, quando era deputado estadual. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, que rejeitou a denúncia contra o atual senador Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha, na época em que era deputado estadual. Segundo o Ministério Público do Rio, a rejeição da denúncia obriga que a investigação da rachadinha seja reiniciada apenas com o eventual surgimento de novas provas, mas a intenção da Procuradoria é reiniciar o caso do ponto em que foi atingido pela primeira declaração de nulidade, a fim de renovar os atos investigatórios e, eventualmente, permitir que uma nova denúncia seja ajuizada. Os ministros da quinta turma seguiram o voto do relator do caso do STJ, Messode Azulay, que discordou do argumento do MP do Rio, neste último recurso em que pede ao STJ para admitir o recurso especial contra a decisão do TJ do Rio. O Ministério Público alegou que a questão em discussão ainda não está pacificada no Supremo Tribunal de Justiça. Em outubro de 2020, o Ministério Público do Rio denunciou à Justiça o senador Flávio Bolsonaro, o ex-assessor dele, Fabrício Queiroz, e mais 15 investigados pelos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação inébita no esquema da rachadinha, na época em que Flávio Bolsonaro era deputado na Assembleia Legislativa do Rio. Flávio Bolsonaro foi acusado de chefiar uma organização criminosa que recolhia parte do salário de seus ex-funcionários para o próprio benefício, uma prática conhecida como rachadinha. O senador nega que tenha cometido os crimes. Um acidente durante a montagem de uma estrutura para as comemorações de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, deixou um operário morto e 3 feridos na tarde de quinta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, os trabalhadores sofreram uma queda de uma altura de 8 metros. As 4 vítimas foram levadas para o Hospital de Base de Brasília. Um dos homens chegou com vida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada pela equipe médica. Um parente de uma das vítimas, identificado como Jardel Nunes da Silva, de 38 anos, afirmou que ele está entubado na Sala Vermelha, onde ficam os pacientes mais graves, com traumatismo craniano. De acordo com os bombeiros, um terceiro operário sofreu fraturas em uma das pernas e passou por exames. O quarto operário sofreu apenas escoriações. Segundo a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, os 4 operários trabalhavam para a empresa Palco Locação. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos pediu ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o encerramento da Operação Escudo. Há 35 dias, policiais da Rota iniciaram uma operação no litoral paulista depois que um soldado no Guarujá
foi morto. As ações não pararam e a última estatística aponta para 24 mortes. Mas o Conselho dos Direitos Humanos reuniu pelo menos 11 relatos de abusos e atrocidades que teriam sido praticadas pelos policiais. Inicialmente, o governo disse que a operação duraria um mês, mas depois informou que iria continuar por tempo indeterminado. No apelo feito hoje pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos, é dado um prazo de 20 dias para o governo explicar as ações que resultaram nas mortes. A quantidade de drogas apreendidas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, aumentou 30% neste ano. O Código Penal brasileiro prevê pena de até 15 anos de prisão para o crime de tráfico de drogas. O maior aeroporto do país é também o mais visado pelo crime para contrabandear drogas. A prática aumentou ainda mais neste ano. De acordo com dados da Polícia Federal, entre os meses de janeiro e julho, as apreensões no aeroporto aumentaram 30% em comparação com o mesmo período do ano passado. Até o momento, quase 1,5 toneladas de drogas foram apreendidas e 231 pessoas foram presas pela Polícia Federal, números que também superam os do mesmo período do ano passado. Segundo a Polícia Federal, a cada ano que passa, as tentativas de traficar drogas no aeroporto crescem. Após o momento mais crítico da pandemia, também aconteceu um aumento no número de prisões em flagrante. 9 em cada 10 casos de prisões são motivadas pelo tráfico de cocaína, escondidas pelos traficantes nos mais diferentes objetos. Mas os agentes encontram todo tipo de droga, como metanfetamina e maconha. Para coibir esse tipo de ação, a operação dos agentes federais começa desde o saguão. Nesse momento, os grupos de segurança ficam atentos ao comportamento e ao perfil de passageiros que se preparam para sair do país. A prisão é feita na área de imigração. As tentativas são feitas de todo jeito. A droga aparece escondida em vidros de perfume, no solado de tênis, em pacotes de sopa instantânea ou de café, ou até mesmo em objetos de decoração. Em 80% dos casos, a droga vai na bagagem, mas tem traficante que tenta embarcar com elas amarradas no corpo. Na última quarta-feira, um nigeriano com passagem comprada para a Costa do Marfim foi preso em Guarulhos, após tentar embarcar com 10 quilos de cocaína distribuídos em vidros de shampoo e condicionador. E veja a seguir, a economia do Brasil surpreende com alta de 0,9% no segundo trimestre. E ainda, já começou no Rio Grande do Sul a maior feira agropecuária da América Latina. A economia brasileira cresceu 0,9% no segundo trimestre do ano, com um dos melhores resultados divulgados até agora por mais de 40 países. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acha que dá para apostar em uma alta de 3% do PIB desse ano. O PIB, que é a soma de todos os bens e serviços do país, acumulou 2 trilhões e 600 bilhões de reais no trimestre encerrado em julho. Na passagem do primeiro para o segundo trimestre do ano, o crescimento do PIB foi de 0,9%. No trimestre anterior, a alta foi de 1,8%. Esse é o 8º crescimento consecutivo e, somado ao resultado do primeiro semestre do ano, acumula alta de 3,7%. Segundo o IBGE, que divulgou os dados nesta sexta-feira, a atividade econômica do país está cerca de 7,5% acima do patamar pré-pandemia e atinge o ponto mais alto da série histórica. A alta do PIB foi puxada pela indústria e pelo setor de serviços, que tem o maior peso na formação do PIB. De todos os setores pesquisados, apenas a agropecuária apresentou um leve recuo, mas já era esperado, depois da explosão de 21% no trimestre anterior. Pelo lado da demanda, o que colaborou bastante para o resultado foi o consumo das famílias. Para o governo federal, o crescimento do PIB surpreendeu.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou o resultado nesta sexta-feira e afirmou que a alta do Produto Interno Bruto superou a projeção do mercado e do próprio Ministério. Haddad afirmou ainda que o país poderá fechar o ano com o PIB em 3% e disse que o resultado apresentado nesta sexta-feira dá força para a agenda econômica e para a aprovação de propostas que tramitam no Congresso Nacional. Segundo o Ministério da Fazenda, entre os países do G20 que já divulgaram o resultado do PIB do segundo trimestre do ano, o Brasil apresenta o segundo melhor resultado. É importante que a gente tenha a expectativa de que esses o crescimento continue ocorrendo. Tem um outro detalhe. Nessa estatística que envolve 46 países, o Brasil está em 12º lugar em termos de desempenho. E a média de crescimento dessas economias ali relacionadas é de 0,5%. Ou seja, o que foi alcançado em termos de desempenho econômico no Brasil de 0,9% para esse último trimestre, eu repito, poderia ser maior sim, seria o nosso desejo, mas chega a surpreender? Não surpreende, é um dado absolutamente normal, além do que se comparado dentro desse universo no qual o Brasil está incluído. O presidente Lula voltou a criticar a taxa básica de juros, que está em 13,25% ao ano. Durante uma cerimônia realizada hoje na sede do Banco do Nordeste do Brasil, o presidente afirmou que vai continuar brigando pela redução da Selic. Lula também afirmou que não conversa com o presidente do Banco Central. Para o presidente da República, Campos Neto deveria conversar apenas com o ex-presidente Jair Bolsonaro, responsável pela sua nomeação para o cargo. O atual secretário estadual de Transporte do Rio de Janeiro foi mais uma vez à Justiça para evitar ser preso por crime ambiental. Detalhe é que ele já foi condenado. O secretário estadual de Transporte, Washington Reis, entrou com um novo pedido na Justiça para evitar a prisão. Em 2016, o político foi condenado a 7 anos em regime semiaberto por crime ambiental e loteamento irregular, quando era prefeito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, mas nunca cumpriu a pena. Isso porque ele entrou com embargos de declaração, quando o condenado pede que a pena seja explicada em detalhes. Devido a essa indefinição, Washington Reis teve que abandonar a candidatura a vice-governador nas últimas eleições. Porém, o risco de ser preso não impediu que fosse nomeado secretário estadual de Transporte, cargo que ocupa desde o início do ano. Agora, a defesa de Reis encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que o Ministério Público analise a possibilidade de converter a pena de prisão em outras formas de punição. O objetivo é se livrar do risco de ser detido e poder ocupar o cargo que exerce sem preocupações. A Itália concordou em mandar para o Brasil as imagens de uma suposta agressão sofrida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e sua família, dentro do aeroporto de Roma. O episódio aconteceu no último dia 14 de julho, enquanto eles aguardavam um voo de volta ao Brasil. A solicitação das imagens internas do aeroporto foi feita pela Polícia Federal Brasileira, depois que o ministro prestou uma queixa à corporação. Por causa de uma contradição nos depoimentos, a PF abriu um inquérito para fazer um pedido de cooperação internacional pelas filmagens. Primeiramente, a família acusada de agressão negou tudo e depois, um dos advogados admitiu que eles não lembravam se tinham empurrado ou dado um tapa no filho do ministro. E por isso, as imagens revelariam a verdade. Foi enviada uma cópia física das gravações que deverá chegar até segunda-feira ao Brasil. O Ministério da Fazenda quer acabar com a isenção do imposto de importação para as compras internacionais de até $50 feitas pela internet. O secretário executivo da pasta, Dário Durigan, afirmou hoje que na proposta para o orçamento do ano que vem foi considerada uma alíquota de 20% nas importações, mas ressaltou que ainda não foi definido.
Durigan disse que a taxa vem sendo sugerida pelas próprias companhias internacionais que buscam regularizar o serviço no Brasil. A medida faz parte de uma estratégia do governo para levantar recursos e zerar as contas públicas em 2024. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores repercutiram a divulgação do PIB brasileiro no segundo trimestre deste ano, bem acima das expectativas, assim como esteve no radar o Payroll, que é o relatório de empregos dos Estados Unidos, que traz uma visão sobre o mercado de trabalho e a atividade na maior economia do mundo, o que fez o dólar cair 0,20%, fechando em R$ 4,94. Já a Bolsa de Valores fechou em forte alta de 1,86% aos 117.893 pontos. Os planos de saúde fecharam o primeiro semestre com lucro de 1 bilhão e 450 milhões de reais. Mas o bom resultado não foi obtido com o pagamento de mensalidades e as despesas operacionais. Foi graças às aplicações no mercado financeiro. Se não fosse isso, os planos teriam ficado com um prejuízo de 4 bilhões e 300 milhões de reais. E descontando os investimentos, o presidente da Associação Brasileira dos Planos de Saúde, o setor deverá fechar o ano com saldo negativo de 8 a 9 bilhões de reais. A maior feira agropecuária da América Latina acontece em Esteio, no Rio Grande do Sul, e vai até domingo. A Expo Inter abre espaço para o pequeno e grande produtor. É uma ótima oportunidade para fazer negócio, conhecer novas tecnologias e ficar por dentro das novidades para tornar o campo cada vez mais produtivo. Considerada a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, mais uma vez a Expo Inter abriu seus portões para o grande público, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Neste ano, com o tema A Inovação faz o agro mais forte. O evento mostra como as novas tecnologias estão tornando o campo cada vez mais produtivo. A inovação já parte propriamente do próprio agricultor, do próprio produtor rural ou produtora rural, porque são soluções determinadas para cada condição, considerando determinadas regiões e também determinados cultivos, né? A gente tem esse pulverizador trabalhando em cultivo de cana em São Paulo, por exemplo. Aqui na condição do Rio Grande do Sul ele trabalha mais com o manejo do sistema plantio direto, fazendo a dessecação de culturas de cobertura e também, principalmente, né, a utilização dele é na proteção de cultivos, né? E a gente se sente feliz pela parte de poder proporcionar para o cliente uma solução em pulverização como é os pulverizadores da série R. Ao mesmo tempo em que fomenta o uso de novas tecnologias, a Expo Inter promove o encontro entre diversas culturas através da área internacional, onde aqui os sotaques se misturam. Que em cada produto que nós estamos trazendo é para dar a conhecer nossa cultura, nosso arte. Em cada pecinha que está ali, está parte de nosso Equador. Muitas pessoas que vêm, muitos não conhecem nem onde fica Equador. Então aí eu indico como é meu país, explico como está geograficamente ubicado e, sobretudo, as costumes que nós temos e eles ficam encantados, não? Está uma maravilha, está lindo, 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 está muito bonito esse ano. A gente está aproveitando de tudo aqui, está visitando todos os pavilhões, está muito bonito. A feira está excelente, está ótima. Tem muita novidade, muito expositor, muita estrutura muito adequada, muito excelente. Eu trabalhei na primeira Expo Inter, que foi feita aqui há 43 anos atrás, e eu estou vendo como aumentou. Está muito lindo, muito bem organizado. Uma parada obrigatória aqui na Expo Inter é o pavilhão da agricultura familiar. Aqui o visitante tem acesso a 7 mil metros quadrados, onde ele pode visitar e conhecer estandes de 174 municípios gaúchos. Nós já faz 10 anos que participamos da Expo Inter, né? A gente vem de Santo Ângelo e é maravilhoso participar. Cada ano a gente se prepara, é uma expectativa, assim, conviver com o público, né? E apresentar os nossos produtos, vir aqui vender, então isso é excepcional. É uma troca de experiência, é uma divulgação do produto, aliás é a feira maior do Rio Grande do Sul, né? Para nós é uma vitrine para a gente, para a agricultura familiar.
A feira acontece até este domingo e a expectativa do governo é superar o sucesso da última edição, que bateu recordes de público e de faturamento, marcando a retomada da feira sem restrições após a pandemia. E veja a seguir, a ONU alerta que as crianças da África são mais vulneráveis aos efeitos negativos do efeito estufa. E veja também, já está funcionando o trem expresso para ligar capital paulista ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Uma novidade vai beneficiar o turismo e a mobilidade da capital e da Grande São Paulo. Entrou em operação nesta sexta-feira o trem expresso, que liga a capital paulista ao aeroporto de Guarulhos, saindo da estação Barra Funda da CPTM. Inaugurada em 2018, a linha fazia o trajeto Luz e Aeroporto Guarulhos, na linha 13 Jade, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM. Agora o trecho foi ampliado. Vamos conhecer o trem expresso, que liga a Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana. Estou chegando à plataforma 10 da estação Barra Funda, acesso exclusivo do trem expresso que vai até o aeroporto de Guarulhos. Vamos nessa! O Terminal Internacional é o maior aeroporto do Brasil, da América do Sul e um dos maiores do mundo, sendo o segundo mais movimentado da América Latina em número de passageiros transportados e um dos 30 mais movimentados do planeta. Esse era o destino do casal Shalom e Igor. Poucos momentos antes da viagem, eles descobriram por acaso a mudança do trem expresso e já experimentaram a nova rota. Essa questão de sair da Luz atrapalhava bastante também, né? Porque ligando com a Barra Funda, isso ajuda muito nessa transição entre municípios, Guarulhos, São Paulo, porque lá na Barra Funda fica o terminal rodoviário. Então quem chega de viagem por ônibus, ele tem um acesso muito mais facilitado ao aeroporto de Guarulhos. Esse trem aqui, ele é específico para viajante, né? Você pode perceber que ele é adaptado, então você consegue levar a mala e tudo mais. Além dos viajantes que embarcam e desembarcam no Aeroporto Internacional de Guarulhos, outros públicos-alvos se beneficiam do trem expresso que sai da estação Barra Funda. Moradores da Grande São Paulo e também trabalhadores do terminal aeroportuário estão aproveitando a novidade. É ótimo para todos os moradores, né, aqui de Guarulhos, porque nós não tínhamos muita opção para quem vai para a região central ali, metrô, enfim. Para mim, principalmente, que trabalha na Barra Funda mesmo. Então é ótimo, é prático, rápido. Estou vindo de lá hoje. Foi questão assim de 40 minutos, já estou em casa. Então é de grande valia para todos os moradores aqui de Guarulhos mesmo. Eu chego com mais rapidez no aeroporto de Guarulhos. É sempre tudo muito organizado, com segurança, e eu me sinto segura mesmo. Segundo a CPTM, a extensão do serviço até a estação Palmeiras Barra Funda vai facilitar o embarque de passageiros vindos de outras linhas de metrô e trem, além de terminais rodoviários intermunicipal e interestadual, agilizando a viagem. Também foi feita a ampliação da plataforma 5 na Estação Luz, que antes não comportava todos os vagões do trem. O investimento total da CPTM nas melhorias foi de R$ 158 milhões. Ao chegar à Estação Guarulhos Aeroporto, o usuário deve utilizar o ônibus gratuito que conecta a estação ferroviária ao terminal internacional. O primeiro trem expresso deixará a plataforma às 5 da manhã, saindo de hora em hora até a meia-noite. A programação será a mesma para todos os dias, inclusive finais de semana e feriados. Mesmo no primeiro dia de funcionamento, os moradores sugerem melhorias para o serviço. Só poderia ter mais vezes, né? Menos tempo, pelo menos uns 30 em 30 minutos, porque em horário de pico realmente fica bem cheio. A viagem dura em média 35 minutos, parando nas estações da Luz, Guarulhos Secap e Guarulhos Aeroporto. A volta para a capital também inclui uma parada no Brás.
Com isso, o trecho leva pouco menos de 40 minutos. Nada mal para escapar do trânsito da metrópole e usufruir de conforto e praticidade para viajar ou se deslocar na grande São Paulo. Que aqui a gente não vai pegar trânsito, a gente tem um local adequado para carregar as malas também, então acho que isso vai facilitar bastante. A falta de banheiros públicos em São Paulo é um problema para todos que circulam pela cidade. Para as pessoas em situação de rua, o problema é maior. Quem não encontra vagas ou não se adapta aos albergues, dispõe apenas de um único banheiro na região da Sé e que só pode ser utilizado de madrugada. O mesmo acontece no terminal Parque Dom Pedro II. Há também um pequeno banheiro provisório que deveria servir aos skatistas, mas frequentemente fica interditado no Vale do Anhangabaú, atualmente sob concessão do consórcio Vivo Vale. O problema se agravou depois que o metrô fechou o banheiro localizado antes das catracas na estação Sé, em fevereiro de 2020. Na ocasião, a empresa afirmou que o lugar era alvo frequente de vandalismo e da ação de traficantes. Desde 2022, percebe-se que o fechamento dessa instalação levou a população de rua a buscar logo pela manhã o banheiro do Poupa Tempo, que abre às 7 horas da manhã. Hoje é o preferido de moradores de rua para cuidarem da higiene nas primeiras horas do dia. Pela Lei 15.918 de 2013, a Prefeitura tem a obrigação de instalar banheiros públicos na cidade. O subprefeito da Sé, Coronel Álvaro Camilo, diz que o tema está sendo estudado. A Organização das Nações Unidas anunciou hoje que as crianças no continente africano são as mais vulneráveis às alterações climáticas, mas são ignoradas pelos responsáveis pelo financiamento da luta contra a crise. A África é um continente de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas e abriga alguns dos países que menos emitem carbono, mas é atingida desproporcionalmente por secas, inundações, tempestades e ondas de calor. Os jovens da África fizeram o mínimo para mudar o clima, mas estão recebendo a maior e pior parte dos efeitos. 17% da população global está no continente e 70% da população na África tem menos de 30 anos. O Unicef afirma que eles são os menos capazes de lidar com a mudança climática devido à vulnerabilidade fisiológica e ao acesso precário a serviços sociais essenciais. As crianças que vivem na Nigéria, Guiné, Guiné-Bissau, Chade, República Centro-Africana e Somália estão em maior risco. Uma das principais preocupações é a exposição a doenças, já que as crianças enfrentam, segundo o Unicef, uma combinação mortal de exposição intensificada a choques múltiplos e cada vez mais graves. A agência da ONU disse que menos de 3% do financiamento global para combater as mudanças climáticas foi direcionado às crianças e pediu que mais seja feito, especialmente pelo setor privado. O relatório foi publicado dias antes da primeira cúpula do clima na África, que começa na próxima semana. Mais de 50 agentes penitenciários e policiais foram feitos de reféns após uma rebelião conjunta em 6 presídios no Equador. A ação é considerada uma represália, a transferência do líder do grupo criminoso Los Lobos para um presídio de segurança máxima. A tensão dentro dos presídios equatorianos começou na noite de ontem e se estendeu por toda essa sexta-feira. A rebelião instaurou um verdadeiro clima de guerra em diversas penitenciárias espalhadas pelo país, entre elas uma em Quito e outra perto da fronteira com o Peru. Nos últimos dias, soldados e policiais realizaram uma operação de busca por armas, munições e explosivos em uma prisão na cidade de Latacunga, no sul do Equador. A penitenciária é palco frequente de massacres. Pelo menos 430 pessoas morreram nas instalações desde 2021. Na manhã de ontem, 2 carros-bomba explodiram em menos de 12 horas na capital equatoriana. 6 suspeitos, 5 equatorianos e 1 colombiano, foram presos pelo primeiro ataque e outros 4 foram presos pela segunda explosão. A ação pode estar ligada às operações de segurança do governo em prisões de todo o país realizadas nesta semana. De acordo com a polícia, as ações têm relação com a organização criminosa Los Lobos.
A facção é considerada uma das maiores e mais poderosas do país e, de acordo com seus próprios membros, planejou a morte do candidato à presidência Fernando Villavicencio, morto com 3 tiros na cabeça ao sair de um ato de campanha no início de agosto. Nos 6 primeiros meses deste ano, 3.568 mortes violentas foram registradas no país. No mesmo período do ano passado, foram 2.042, o que mostra um aumento desenfreado na violência. Trazer para a realidade o que se aprende em sala de aula, desenvolver, crescer cada dia mais. Essa é uma das missões do Clube de Astronomia, oferecido para os alunos da rede municipal de uma cidade de Santa Catarina, que teve até lançamentos de foguetes. O projeto desenvolvido no Clube de Astronomia Estrelas Carvoeiras das Escolas Municipais de Criciúma teve uma nova rodada de lançamentos de foguetes confeccionados pelos alunos durante as aulas. O evento reuniu cerca de 200 estudantes de 16 escolas da rede municipal de ensino que fazem parte do projeto voltado para a astronomia no contraturno escolar. Envolve alunos do 7º ao 9º ano que aprendem todo o processo também da construção de foguetes. Nós estudamos durante várias semanas sobre os foguetes. Falamos sobre a história dos foguetes, como é que os foguetes surgiram, qual é a dinâmica, da realização de um lançamento de foguetes. E agora chegou a hora da mão na massa. Eles produziram foguetes de garrafa PET e com uma base de lançamento, com água e pressão, esses foguetes então são lançados. Então hoje a gente tem o foguete turbinado, que é aquele que vai alcançar maior distância, e também temos o Miss Foguete, porque eles também foram desafiados a construir o foguete mais bonito. E olha que a disputa estava grande, teve até torcida organizada e equipe que já tinha experiência no assunto, as nomeadas Liga da Justiça. Eu e a Isa, a gente participou da MBFOG, que é a Mostra Brasileira de Foguetes, e já foi uma experiência para nós. A Gabi, que é a Cachada, ela não participou, então para ela foi a primeira vez. A construção é fácil, porque o professor ele ia fazendo e a gente ia fazendo com ele, e depois a gente fazia sozinho. Mas no começo assim foi fácil, a gente só demorou umas 5, 4 aulas, mas foi fácil. Elas estavam pura emoção, tanto que com a experiência conseguiram que o foguete fosse longe, até para a surpresa da equipe. Mas o objetivo de se ter um atrativo a mais nas aulas está sendo alcançado. Ela desperta muitas curiosidades e a gente desenvolve muito mais pensando, coisas do tipo, porque são coisas que a gente aprende ali, a gente guarda aquela informação e a gente vai usar mais pra frente, a gente usa muito no dia a dia e coisas do tipo. Eu acho que eu entrei pra astronomia, eu fui convidada por curiosidade mesmo, porque eu nunca tinha visto, mas eu amei e não pretendo sair. Os foguetes foram lançados em uma base feita com um cano de PVC. Durante o processo do lançamento, os estudantes bombearam os foguetes com água e com uma bomba de pneu de bicicleta. Os 3 elementos juntos se somaram e fizeram os foguetes voarem, não só fisicamente, mas também na imaginação de cada um deles. E a seguir, apenas 39% das escolas públicas de São Paulo têm conexão com a internet. E ainda, existe um jeitinho de unir o útil ao agradável ao exercitar o corpo com atividades do dia a dia. Enquanto o governo do estado de São Paulo tinha proposta de ensino 100% digital, apenas 39% das mais de 5.000 escolas estaduais
contam com Wi-Fi, computadores e outros equipamentos para atender a maioria das turmas. A informação está presente no plano plurianual do governo estadual apresentado pela gestão Tarcísio de Freitas há 15 dias, que explica as metas do governo de 2024 a 2027. Também não coloca como objetivo equipar todas as escolas públicas com conectividade e equipamentos até o fim do período. Após a forte repercussão negativa, o secretário de Educação, Renato Feder, recuou da decisão de desistir dos livros didáticos impressos. Mesmo assim, o governo manteve e está ampliando os materiais digitais com aulas organizadas em slides de PowerPoint que precisam ser dadas com computador, TV e internet. Além de exigir tecnologia, os materiais têm erros de informação histórica, geográfica e de matemática. Entre os equívocos está a informação de que a cidade de São Paulo possui praia, que a Lei Áurea não foi assinada pela Princesa Isabel e que uma divisão de 36/9 tem 6 como resultado. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, no começo de agosto, ao justificar a recusa de 10 milhões de livros didáticos comprados pelo Ministério da Educação, Feder disse que a aula é uma grande TV que passa os slides em PowerPoint, alunos com papel e caneta anotando e fazendo os exercícios. O governo Tarcísio também impôs a obrigatoriedade de as chamadas serem feitas pelos professores em um aplicativo de celular e instalou, sem autorização de docentes e estudantes, outro aplicativo em seus aparelhos pessoais. Segundo dados do Plano Plurianual apresentado por Tarcísio à Assembleia Legislativa, a educação é um dos objetivos estratégicos. Uma das metas da área é referente à disponibilização de recursos e equipamentos de tecnologia nas escolas, visando a formação integral dos estudantes por meio da inclusão na cultura digital. A meta é aumentar das atuais 1.953 escolas com cobertura Wi-Fi e parque tecnológico completo para 2.500 escolas em 2024. Em 2025, o objetivo é chegar a 3.500 e, em 2026, a 5.000 escolas. A mesma quantidade permanece como meta para 2027, não totalizando as 5.300 unidades da rede estadual de ensino ao final dos 4 anos. O Plano Plurianual é uma lei enviada pelo governo que prevê objetivos para todas as áreas do Estado. Com novas subvariantes em circulação, os casos de Covid-19 voltaram a subir no Brasil. Especialistas dizem que, com a queda nas testagens, o número exato é incerto, mas a avaliação é de que esse agravamento está longe da magnitude da onda causada pela cepa original da Ômicron no ano passado. Eles alertam também que não podemos deixar de seguir os cuidados para evitar a contaminação. Para os especialistas, não é preciso alarde, mas o cenário requer cuidados. O principal deles é atualizar a vacinação contra a doença. O hábito de usar máscaras em locais fechados e de aglomeração deve ser retomado por quem faz parte dos grupos de risco e por aqueles que convivem com esses indivíduos. A baixa taxa de imunização de crianças acende alerta dos médicos e também do Ministério da Saúde, que fazem apelo para que pais e responsáveis vacinem os pequenos. Segundo a infectologista Raquel Stuck, da Unicamp, o aumento de casos já era esperado, considerando as novas subvariantes em circulação e o cenário no hemisfério norte, a exemplo dos Estados Unidos e do Reino Unido. Por lá, a EG.5, chamada popularmente de Eris, subvariante da Ômicron, já é dominante. Até o momento, o Ministério da Saúde foi informado de 4 casos da nova variante no país. 2 em São Paulo, 1 no Distrito Federal e 1 no Rio de Janeiro. Os especialistas também reclamam da falta de vigilância genômica. Segundo eles, o real estado de circulação da EG.5 no país, por exemplo, é desconhecido e provavelmente temos mais infecções causadas por ela. Ethel diz que a saúde identificou a necessidade de fortalecer a rede de vigilância genômica do país e isso será feito já a partir deste ano, com recursos do novo PAC.
A CBF anunciou hoje Arthur Elias como novo técnico da seleção feminina de futebol. Ele vai substituir Pia Sanhag, que foi dispensada anteontem. Ele vai acumular o comando do Corinthians até o final da Libertadores Feminina, entre 5 e 21 de outubro, na Colômbia. Depois, ficará apenas na seleção. E hoje já fez a sua primeira convocação, com 30 jogadoras para a data FIFA deste mês. O destaque é para a veterana Marta, que havia dito que estava se aposentando. Praticar exercícios físicos e criar hábitos saudáveis é um desafio para muitas pessoas, principalmente para aquelas que vivem em grandes cidades e têm uma rotina dinâmica. O segredo para essas pessoas é conseguir transformar obrigações básicas do dia a dia em atividades físicas. Trabalhar, estudar, cuidar da casa. As obrigações do dia a dia não permitem que muitas pessoas consigam achar um tempo para fazer academia, caminhar no parque e criar hábitos mais saudáveis. Mas o que muita gente não sabe é que pequenos hábitos diferentes são capazes de mudar a nossa vida a longo prazo. Por exemplo, andar de escada, ao invés de escada rolante e elevador, em estações de metrô e shopping. Ao subir e descer escadas, o nosso corpo entra em movimento e as pernas são fortalecidas e a respiração melhora. Isso, ao longo prazo, pode trazer benefícios inestimados para a saúde. Outro hábito simples e prático é andar de bicicleta, principalmente para evitar trânsito e transporte público cheio. As bicicletas podem servir para ir até o mercado, padaria, escola e até mesmo para o trabalho. Claro, dependendo da distância. Um obstáculo para muitas pessoas também são as obrigações de casa, como passar, cozinhar, limpar e lavar. Nessa questão é muito mais difícil realizar exercícios enquanto cozinha, por exemplo, pois a prática demanda uma atenção especial. Mas nada impede de que a pessoa monte uma rotina em casa, que permita ela realizar todas as tarefas em períodos intercalados e com disciplina, e ainda sobre tempo para realizar exercícios. Outra prática importante é brincar com os filhos. Jogar bola, brincar de pique-esconde, correr. Além de estar agradando a criança, o pai ou a mãe também estará criando hábitos mais saudáveis e praticando exercícios, que é o mais importante. Em um final de semana de sol, por exemplo, levar a criança para brincar no parque é uma boa opção. Além da parte saudável, a infância é responsável por criar lembranças eternas na mente de pais e filhos. A nossa rádio, presente em quase todo o Brasil, agora chega a qualquer lugar do mundo com seu novo aplicativo de celular. A nossa rádio está ainda mais perto de você. Na verdade, a apenas um clique de distância. É que agora você acessa a nossa rádio pelo celular. O app gratuito já está disponível na loja de aplicativos para iOS e Android. É só baixar e aproveitar toda a programação de onde você estiver. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo à nossa rádio. Além da programação geral, no aplicativo é possível acessar o conteúdo local de todas as cidades onde a nossa rádio está. A gente fala que nós temos 7 players, né? São 7 rádios, então nós temos São Paulo, nós temos Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Vitória e Porto Alegre. Então você consegue ouvir a programação dessas rádios dentro de um único aplicativo, do aplicativo da nossa rádio. Aqui tem música para todos os gostos. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. Elohim, o Ribeiro de Quizon vai transportar, ai, 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 ai. E é claro que na nossa rádio, a palavra também é ministrada em programações comandadas por pastores da Igreja Internacional da Graça de Deus e no devocional diário Semeando a Fé, com o missionário R.R. Soares. Amigos, que coisa linda estar olhando a palavra do Senhor Deus e meditando e recebendo a revelação. São revelações que chegam aos mais diversos ouvintes. Antes de ser uma rádio cristã, é uma rádio popular. E o que é uma rádio popular? É uma rádio que fala para o povo, para a grande massa.
É para dona de casa, é para o cara que está vindo para a igreja, é para o cara que já é membro da igreja e principalmente para aqueles que não são membros, por ser uma programação variada, que atende todo mundo. É uma rádio do povo, literalmente isso. Então é um motivo de grande alegria, é um grande prazer sentar aqui todas as manhãs, 7 horas da manhã, abrir o microfone e falar com esse povo todo. Um público que agora cresce, fica ainda mais próximo da nossa rádio por meio do app. Então, dentro de cada rádio que tem no nosso aplicativo, o nosso ouvinte ele consegue conversar diretamente com o locutor. Ele consegue, clicando aqui nesse ícone do WhatsApp, ele consegue ter acesso ao locutor e consegue conversar com ele. E será difícil se desligar do aplicativo até na hora do culto, porque o app ainda traz a Bíblia completa, para que todos possam acompanhar a palavra no rádio ou dentro da igreja. E não para por aí. Você que de repente não é membro da igreja, quer descobrir uma igreja da graça próxima do trabalho, da casa, está no aplicativo. A agenda do missionário R.R. Soares está no aplicativo e sem contar que o som é de primeira. Tem tudo em um único lugar, que é o nosso aplicativo, nossa rádio Observação. Aquele que tem a mesma foto que está no nosso WhatsApp. O ícone é esse aqui. Então baixe agora mesmo e comece a usar o aplicativo da nossa rádio no seu celular. É a nossa rádio ainda mais perto de você. Pois tudo posso em ti, eis a minha esperança. Eu confio em ti, pois certos são os teus caminhos. Eu não temerei. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.